Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao Bíblia em Foco. Eu sou a Ana. Eu sou o Paulo. Que alegria ter a sua companhia com a gente em mais um episódio. É isso aí, Paulo. E no episódio anterior, nós exploramos a grandeza de Gênesis capítulo 1, que descreve a criação do mundo de uma forma panorâmica, majestosa. Exatamente. E hoje, vamos continuar essa jornada fascinante, mergulhando no capítulo 2 de Gênesis. Se o capítulo 1 foi a visão de cima, o capítulo 2 nos dá um zoom, trazendo um olhar muito mais detalhado e íntimo da criação do ser humano e do seu lar, o Jardim do Éden. Então, para começar, vamos direto à palavra. Eu vou ler para nós Gênesis capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Uau! Que imagem poderosa, Ana. Olha que incrível. Aqui a gente já percebe uma diferença de estilo gigantesca em relação ao capítulo 1. Enquanto lá Deus cria com a autoridade da sua palavra, haja luz e houve luz, aqui o processo é mais artesanal, mais próximo. A imagem é de Deus moldando o homem com as próprias mãos, como oleiro. Isso mesmo, Paulo. E esse ponto que você tocou leva a uma pergunta que muita gente faz, né? Mas por que parece que a Bíblia tem duas histórias diferentes da criação? Excelente pergunta, Ana. E a resposta que a maioria dos estudiosos dá é que Gênesis 1 e 2 não são histórias contraditórias, mas sim complementares. Pense assim, o capítulo 1 é a foto panorâmica de toda a criação. Já o capítulo 2 dá um zoom, focando nos detalhes da criação da humanidade e do ambiente preparado para ela, o Jardim do Éden. Exatamente. E tem outro detalhe fascinante nesse capítulo, né, Paulo? Aqui, Deus é chamado de Senhor Deus, que no hebraico original é Yahvé Elohim. Isso une o nome pessoal e de aliança de Deus, Yahvé, com o título de Criador, Elohim, mostrando um aspecto muito mais pessoal e relacional de Deus com a sua criação. Exato! E essa natureza relacional de Deus fica clara na forma como ele prepara o ambiente para o homem. O capítulo 2 descreve o Jardim do Éden não como um lugar selvagem, mas como um espaço preparado com cuidado e propósito por Deus, com árvores agradáveis aos olhos e boas para comer, rios para irrigar a terra, um ambiente de provisão e vida perfeita. Exatamente. É uma imagem linda que reforça a ideia de que Deus não é um criador distante. Ele não apenas cria, mas também cuida, sustenta, organiza e prepara um lugar especial para o homem florescer. E claro, nesse ambiente perfeito, Deus identifica uma única coisa que não é boa. E não podemos deixar de falar sobre isso, a criação da mulher. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele diz: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Isso é tão profundo. Mostra que a comunidade, o relacionamento, está no coração de Deus desde o princípio. A criação da mulher não é uma solução de última hora, mas um presente, a peça que completa o quadro da humanidade. Fica muito claro que fomos criados para viver em comunhão e não em isolamento. Totalmente. Deus, em sua soberania, poderia ter feito um homem completo em si mesmo. Mas a escolha dele foi criar uma parceria, uma interdependência. Isso diz muito sobre o caráter de um Deus que é, em si mesmo, relacional. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, trazendo tudo isso para a prática, o que podemos aprender com Gênesis 2 para a nossa vida hoje? Acho que o primeiro e um dos mais lindos é: Deus se importa com os detalhes da nossa vida. Assim como ele preparou um jardim, ele continua sendo um Deus de provisão e cuidado pessoal conosco. O segundo, que é fortíssimo. Nós fomos feitos para o relacionamento, com Deus em primeiro lugar e com as pessoas. A solidão não era o plano original de Deus, e a comunidade continua sendo essencial para a nossa saúde espiritual e emocional. Totalmente.
Deus, em sua soberania, poderia ter feito o homem completo em si mesmo, mas a escolha dele foi criar uma parceria, uma interdependência. Isso diz muito sobre o caráter de um Deus que é, em si mesmo, relacional. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, trazendo tudo isso para a prática, o que tal você tirar um momento para refletir sobre isso? Como está o seu relacionamento com Deus e com as pessoas ao seu redor? Você tem reconhecido e dado valor aos detalhes que Deus tem preparado na sua vida? Se essa reflexão falou ao seu coração, que tal compartilhar esse episódio com alguém que você ama e que talvez precise ouvir essa mensagem de esperança e propósito? Isso mesmo! E não se esqueça de seguir o Bíblia em Foco na sua plataforma de podcast favorita, curtir e, claro, deixar seu comentário dizendo o que mais te chamou a atenção nesse capítulo tão rico. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar até aqui, foi um prazer. Que a paz do nosso Deus Criador, que nos formou com tanto amor e detalhe, abençoe sua vida e sua semana. Um grande abraço e até o próximo episódio.